Você que acabou de chegar, hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua alma e com isso gostaríamos de abençoar você e sua família. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos eles. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor. Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Pastor, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de José, que está no capítulo... Gênesis capítulo 39. Mas nós vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu no capítulo 37. Se vocês quiserem, vocês podem ver no episódio 49, que o pai de José, Jacó, envia José do vale de Hebrom para encontrar-se com seus irmãos que estão pastoreando o rebanho para ver como as coisas estavam andando ali. E ele se perde quando se aproxima de Siquém e vagueia ali pelos campos. Então a gente vê ali que Deus então começa a sincronizar todas as coisas. Ele se perde ali, perde um pouco de tempo ali, e ao mesmo tempo a caravana que vai levá-lo como escravo para o Egito está saindo de Gileade. E tudo converge para Dotã. E em Dotã tudo acontece. Ele é vendido como escravo pelos irmãos. Então ele vem para o Egito. Então nós entramos na nossa história de hoje, nosso episódio de hoje, que é Gênesis 39. O verso 1 diz: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Um homem importante, um homem rico, poderoso, estava trabalhando com o faraó, tinha um trabalho não só dentro ali do palácio, né, porque ele era um oficial, mas ele também era o capitão da guarda dos soldados, ele cuidava. E ele compra então José e o leva para sua casa. Olha já o cuidado de Deus manifestando-se na vida de José com Potifar. Aí já o plano está em andamento. Deus envia ele para um lugar onde que ele vai ficar estrategicamente esperando os próximos acontecimentos. E no versículo 2, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Por que você vê que ele prosperou no verso 2? Porque o verso 3 diz que o seu senhor Potifar, quando ele percebe que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Aqui nós estamos vendo a mesma manifestação do poder de Deus que havia em Abraão, no seu filho Isaque. Quando o Senhor mandou Isaque ficar em Gerar, estavam perseguindo Isaque porque Isaque começou a ter muitos bens e ele queria ir para o Egito. O Senhor falou, não vá para o Egito, fica aqui, eu vou te abençoar. A gente vê isso lá em Gênesis 26, 3. Permaneça nesta terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei. Aí nós estamos vendo a questão de Deus não só estar guardando, Deus está assistindo, está provendo tudo que ele precisa ali, assim como Deus vai prover aqui para José também na casa de Potifar. E veja que Potifar observa que José tem algo sobre ele, que o Senhor de José está com ele. Veja, José ele ganha simpatia, ou seja, ele ganha confiança do seu amo, do seu senhor, que o nomeia como ajudante pessoal e mordomo de sua casa. Ele vai deixar a cargo tudo que ele tinha, tudo que está na casa dele, ele vai tomar conta. O que ele observou em José? José é um líder nato, ele é inteligente, ele é esforçado, gosta de aprender. Ele também é muito cativante, ele é cauteloso, ele ouve o que o patrão fala. E ele não fazia exatamente isso, pastor, com seu pai? Você percebe aí que ele já estava sendo preparado ali, né, pelo pai. Diz aí o texto, você falou como mordomo. Aqui no nosso texto fala no verso 4 que ele era o administrador de seus bens.
Então você vê que ele tinha essa capacidade de aonde ele chegava, ele põe as mãos, ele arrumava todas as coisas. Ele dava um jeito em tudo. Gênesis 39:4. Agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Ele confiou tudo que estava dentro da casa dele, tudo. E veja o que acontece no versículo 5, porque Potifar teve essa ação para com José. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a gente tem que lembrar o seguinte, José tinha apenas 17 anos. Chega num lugar em que a cultura é outra. Ele tem que se adaptar a essa cultura. E mesmo assim, ele começa a frutos ali. Ele começa a mostrar a sua capacidade, a sua facilidade em fazer as coisas. Por causa das características da sua personalidade, que nós já falamos agora há pouco. E ele também diz que a bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo, exatamente como seu avô Isaac. Lembra que Isaac fez uma grande plantação, que ninguém plantava nada lá, todo mundo só cuidava de animais. Quando viram que Isaac fez aquela plantação, ficaram todos enciumados. E aqui é a mesma coisa, olha, ele vai prosperar não só em todas as coisas que ele tem na casa, como também no campo. O Senhor vai estendendo. Aonde que ele vai colocando José para administrar, as coisas vão fluindo. E a gente lembra um pouco do que Jesus falou, do bom mordomo, que ele tinha essas características. Talvez quando Jesus falou aquela parábola, ele estava pensando em José, porque é muito semelhante. Aqui também, pastor, nós estamos vendo o Senhor cuidando como fez com Isaac. Em Gênesis 26:24, ele fala desta bênção da multiplicação que Deus está fazendo aí. Gênesis 26:24. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, que estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Então veja que não é só a multiplicação dos descendentes, é multiplicação de tudo, que essa bênção está em tudo. Aonde o servo do Senhor está, a bênção está junto, aonde ele for. Então você que é servo de Deus, que está servindo ao Senhor, tem a bênção de Deus também. No seu trabalho você é abençoado, em casa você é abençoado, na escola você é abençoado, porque o Senhor está contigo. É lógico que essa bênção ela está atrelada também às atitudes. A atitude dele é a atitude de uma pessoa íntegra. Corresponde. Mesmo estando naquela condição de escravo, ele tem uma atitude correta, uma atitude de um homem de Deus. Exatamente. E é por isso que o Senhor se agrada dele. Importante dizer que nós, como José também, tinha a clara consciência de que Deus, lá do céu, estava olhando para tudo que ele estava fazendo e também o abençoava e o guardava e o livrava. Porque via que ele fazia tudo da forma como Deus queria. A fidelidade é uma coisa importante aqui. A pessoa fala assim, não, eu tenho a bênção de Deus. Eu creio em Jesus, tenho a bênção de Deus. Todas as bênçãos agora são minhas. Mas ele esquece que junto com as bênçãos, nós temos a responsabilidade de não pisar no sangue do nosso Salvador, que é uma coisa muito preciosa. A consciência de que Deus está presente em cada minuto da nossa vida. Em todo lugar, nos observando. É uma coisa muito preciosa. A gente não pode nunca perder essa sensação de que, não de que nós estamos sendo vigiados, mas que o nosso Deus está conosco, assim como está com José. Veja, pastor, que como José cuidava de tudo, seu dono podia descansar. Veja o versículo 6. Com José cuidando de tudo, Potifar
não precisava nem se preocupar com o que tinha que comer. Ele só precisava comer, porque José acho que cuidava até do cardápio dele. Ele cuidava de tudo. Ele se preocupava com tudo. Gênesis 39, 6. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E ele era muito bonito, tinha um porte bonito, era um rapaz no auge do seu vigor. Ele era não só bonito na aparência física, mas ele era bonito nessas atitudes que você acabou de falar agora, que é a atitude que tinha o filho da promessa. Ele estava ali honrando o seu Deus, diferentemente dos seus irmãos. Veja que agora os irmãos nem estão aparecendo mais, porque seus atos foram tão vergonhosos que Deus está deixando eles de lado com a sua consciência. Eles têm que ficar de noite imaginando o que eles fizeram com o irmão. Por esse período que o irmão vai ficar longe deles, até o dia que o Senhor revelar o que esses irmãos fizeram e José perdoá-los, eles vão ter que ficar isso remoendo na mente deles o que eles fizeram com o irmão e com o pai. José sobressai, tanto é que do capítulo 37 até o capítulo 50 do Gênesis, quer dizer, desse momento até o final do livro de Gênesis, a história é sobre ele. Ele é o protagonista. Nem mesmo Jacó, agora aqui vai ser o protagonista. E sim José. Então essa beleza agora também vai atrair algo que não é muito bom. Veja o que acontece, pastor. E no verso 7, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Então agora essa mulher, ela começa a olhar esse moço bonito dentro da casa dela e se aproveita das horas que o marido não está para tentar seduzi-lo. Venha se deitar comigo. Porque para ela falar isso com ele, ela já devia ter feito isso com outros escravos. Só que ela pegou a pessoa errada. Com José é diferente. O verso 8 diz: mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Verso 9: ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Veja que a consciência de José aparece aí. Nós vamos ver Deus dentro da sua pessoa pelas palavras que ele fala. Você é a esposa do meu Senhor. Como eu poderia fazer algo tão mal para ele e pecar contra Deus? Como eu poderia fazer algo tão mal para o meu Senhor que me colocou aqui numa posição? Ele deu tudo na minha mão, exceto a senhora. Que é aquela questão que nós falamos agora há pouco, de que tudo que ele faz, ele sabe que Deus está presente, observando suas ações. Então, ele teme a Deus. Essa é a característica dele, assim como do avô, do bisavô e agora também do seu pai. Ele tem uma consciência diferente, né? Uma consciência de uma pessoa nascida de Deus. Você percebe aqui a diferença entre ele e os seus irmãos. José tem um relacionamento com Deus e os irmãos não têm. O inimigo vem armar um laço para ele cair novamente. Vamos ver, pastor. Verso 10. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Então, ele não só recusava, mas evitava ficar perto. Não é o que a Bíblia fala? Fugir de toda a aparência do mal? Fugir. Ele estava fugindo aqui. Então, no versículo 11... Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Olha a tentação. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Veja, quando Jesus é tentado, o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado. Aqui é o próprio inimigo tentando José.
O inimigo usou seus irmãos para destruir a vida de José. O inimigo usou seus irmãos para vender ele como escravo. E agora o inimigo está usando a mulher para tirar o que Deus deu para ele, que é a bênção, porque ele está aí sendo próspero. Ele não atentou, ele não percebeu que não havia ninguém na casa. Ele entrando na casa. Ele entrou na casa, não tinha ninguém, então... Quando não tem ninguém, ele está mais vulnerável. Ele ficou mais vulnerável. Aí ela aproveitou essa situação e agarrou ele. A mulher agarrou ele, que fala aqui no verso 12. Ela o agarrou pelo manto. E ele fugiu. Ele fugiu. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Então ela tinha agora uma prova contra ele, para que seus argumentos fossem válidos. É mesmo que a situação não seja exatamente aquela que ela vai contar, mas ela tinha uma prova irrefutável, então ficou difícil. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas, quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Agora você vê o que ela fez. Ela tinha ciúmes da relação com ele e o marido. Porque como ele gostava muito dele e deu tudo para ele fazer, ela também se encheu de ciúmes desta relação, de confiança que o marido tinha nele e não tinha nela. Provavelmente não tinha nela. Ela já dava motivos para ele desconfiar dela, a ponto de querer um mordomo para cuidar da casa dele. Se ela fosse uma pessoa íntegra, ela não ia fazer isso com o marido quando o marido não estava em casa. O texto no verso 19, quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado, mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Aí nós estamos vendo, que novamente ele vai sofrer traição. Agora já não é a traição dos irmãos, é a traição da esposa de Potifar. Novamente ele vai ser colocado no buraco, só que agora é na prisão. Novamente ele sai da posição boa que ele tem na casa de Potifar, que era quase igual à posição que ele tinha na sua casa paterna. Então novamente ele é traído pela esposa dele. E como José fica com a sua mente quando ele é lançado na prisão e pede todo esse conforto, e agora pede também aquele olhar de admiração do seu patrão. Seu patrão está irado, está envenenado por essa mulher. Como que está a cabeça de José? Aí nesse momento tem que dizer também uma coisa aqui. Deus vai preservá-lo também, porque quando um escravo era acusado da tentativa de abusar da sua senhora, a sentença era a morte. Mas aqui a gente percebe que Potifar já conhecia bem a sua mulher, então ele não manda José para a morte, mas ele manda José para a prisão. Então aqui também a gente percebe que Deus preserva novamente a vida de José, Exato. Não permitindo que ele seja morto. Já é a segunda vez que ele quase vai à morte. A prisão, como o poço, é o lugar onde Deus vai guardá-lo. E é interessante que o próprio Potifar, ele é o chefe dos soldados da prisão. Ele é o chefe. Então, de alguma forma, ele vai estar ali só vendo o que vai acontecer com José. Então você percebe que o testemunho de José diante do seu senhor Potifar tira as conclusões dele, Ele fica irado e fica indignado, mas ele também percebe que pelas atitudes de José, que José era uma pessoa digna, uma pessoa correta. Ele já começa a perceber que José não teria feito nada. Mas como a mulher está ali falando, afirmando, ele é obrigado a tomar uma atitude.
Então ele toma essa atitude. Ele não manda matá-lo, porque era o que a lei pedia para fazer. Mas ele então dá uma pena menor, uma sentença menor, que é deixá-lo na prisão. E ali ele vai poder observar, e ali nós vamos ver os próximos eventos. Mas em tudo isso você vê que Deus está orquestrando as coisas, porque o plano de Deus está em andamento e ele precisa que José chegue a um determinado lugar. Aqui nós estamos vendo a semelhança de Potifar. Quando Potifar, no versículo 3 e 4 dali, ele observa o que José faz, ele fica impressionado de ver que Deus era com ele, o Senhor era com ele. Nós temos uma história semelhante que se encontra no livro de João, capítulo 3, quando uma pessoa fica impressionada com Jesus. Ela vê Jesus realizar os milagres e ela fica tão impressionada com Jesus. Ela o procura à noite e nós vamos então falar um pouco dessa situação para ver o que está acontecendo aqui com José e também para ver o que aconteceu com Jesus de semelhante. Então, este homem chamado Nicodemos, ele era uma autoridade entre os judeus, um doutor da lei. Ele sabia de tudo que pudesse imaginar da lei, dos 5 livros que foram escritos por Moisés. Ele sabia e ensinava muito bem. Só que quando ele vê Jesus realizar todos aqueles milagres, pastor, as pessoas sendo libertas dos demônios, ele fica impressionado. E ele vai à noite procurar Jesus e ele diz aí no versículo 1. Evangelho de João 3, 1 ao verso 6. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então aí tem um conceito que nós vamos explicar agora, que acontece com José. José tem esse relacionamento com Deus e ele tem uma vida com Deus, diferentemente dos seus irmãos. Seus irmãos, por já terem aquela barreira por causa do pai e da escolha da mulher amada do pai, então tudo que vinha desse pai, seu filho com ela, era odiado. Nós vimos explicando já isso em vários episódios, o quanto isso afetou a família de Jacó, mas José soube aproveitar os momentos que ele teve com o seu pai Jacó, quando o pai o ensinava sobre as coisas de Deus, e também com seu avô Isaac. Ele deve ter perguntado muitas coisas e o avô respondia para ele. Nós vimos aí no relacionamento com a mulher, a resposta que ele dá com a mulher de Potifar, que ele tem um relacionamento com Deus. E esse homem aqui, assim como Potifar, ele está vendo, Nicodemos também está vendo que Jesus tem um relacionamento com Deus, que Jesus é uma pessoa muito especial, porque Jesus está fazendo coisas poderosas. E ele faz as perguntas para Jesus. Começa a perguntar a Jesus. Ele diz: Sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Aí a gente tem a impressão que ele estava vendo Jesus como um mestre. Logicamente, ele não estava vendo Jesus como Messias, mas ele está vendo Jesus como uma pessoa de Deus. Que é usada por Deus. Que é usada por Deus. E ele, então, ele quer sondar Jesus, ele quer entender o que Jesus está fazendo. Então, ele começa esse diálogo. E Jesus, então, responde para ele: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No verso 4, perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer.
Então ele faz a pergunta e já faz uma reflexão. Que Jesus falou para ele que era necessário nascer de novo. Que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aqui então ele não entende muito bem o que Jesus está falando. É uma indagação. Ele começa a fazer o processo de tentar entender o que Jesus está falando. E ele pergunta, como alguém pode nascer sendo velho? E ele mesmo já reflexiona. É claro que ninguém pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E no verso 5, então Jesus diz para ele, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ali ele fala uma coisa, no verso 3, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui Jesus acrescenta mais alguma coisa. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, aqui nós vimos uma coisa importante, que é lá no passado o Senhor está com a promessa, chamando o seu povo, formando uma nação, para até esse ponto chegar aqui um Salvador, e o Salvador veio nos ensinar que nós precisamos nascer de novo e nascer da água e do Espírito. Ele está representando a lei, ele é um representante da lei, Nicodemos. Ele está debaixo ainda do mesmo ensinamento que seus pais tiveram, seus avós. Ele está debaixo da lei de Moisés. Então ele não entende isso que Jesus está falando. E nem mesmo os discípulos ainda tinham essa capacidade de compreender isso. Só Jesus que está revelando. Jesus começa a revelar a Nicodemos e vai revelar para a mulher samaritana, no capítulo 4, que ele é o Cristo, que ele é o Messias. Aí a gente percebe uma coisa, como você falou, Nicodemos está debaixo da lei. Estando mesmo debaixo da lei, ele não percebe aquelas palavras que foram ditas lá no Velho Testamento em relação a que eles deveriam ter um coração circuncidado. Por quê? Nicodemos está pensando estritamente na lei, naquela lei que foi dada por Moisés. Ele não sai desse parâmetro. Jesus vem então expandir isso de uma maneira. Você precisa nascer de novo e nascer da água e do Espírito. Ou seja, se aquele que está aqui falando com você essas coisas e você não entende, e são coisas terrenas, como eu posso falar das coisas espirituais com vocês? Porque ele está perguntando para Jesus, Senhor, eu vejo que o Senhor é de Deus, porque eu estou vendo os milagres que o Senhor faz, e quem faz esses milagres tem que ser de Deus. O Senhor não quis nem ouvir, falou assim, se você quiser ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. E agora então o Senhor está falando isso. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, todo aquele que não tiver um encontro com o Filho de Deus, que estava ali na frente de Nicodemos, e Nicodemos ele não entendia isso, que ele estava realizando as obras porque o Pai estava nele, o Espírito Santo estava nele, ele tinha poder de Deus para realizar aquelas obras. As obras de curar, de transformar as vidas, só Deus e o Espírito Santo podem fazer. De perdoar pecados, só Deus e o Espírito Santo podem fazer, nós não podemos fazer. Então, se você estiver olhando para as coisas como você está olhando, mas não crendo naquele que enviou ele, que está diante de você, você não vai poder entender as coisas que eu faço. Porque quem enviou aquele que está fazendo esses milagres que você está vendo é Deus. É aquele que você acredita, é a lei que você tem. Mas só que você está rejeitando ele, você não crê que ele é o enviado de Deus. Então, como que você pode entrar no reino de Deus? Aquele episódio que fala sobre que Jesus é a obra de Deus, né? Então você percebe aqui que ele está tendo aquela visão superficial das coisas. E Jesus está querendo aprofundar as coisas. Nascer da água e do Espírito. Olha, o povo de Deus, o povo de Israel, e todos aqueles agora daqui para frente vão ter que nascer da água, ou seja, vão ter que nascer do arrependimento, vão ter que descer as águas e nascer uma nova pessoa, vão ter que nascer de novo, vão ter que se tornar uma nova criatura,
vão ter que ser guiados pelo Espírito. Porque o próprio João Batista estava aí no meio deles e Nicodemos viu João Batista chamando o povo para o arrependimento, e as pessoas se arrependiam e eram passadas pelas águas, se batizavam. E Jesus então agora pega esse povo que João Batista pregou e está ali ensinando-os sobre o reino de Deus e fazendo os milagres. E aqueles que estão crendo estão nascendo de novo, não só nascendo porque estão crendo, sendo salvos, crendo no Senhor Jesus, mas também porque vão receber o Espírito de Deus, que é o selo da promessa que habita em nós. Então, no versículo 13 desse mesmo texto, o Senhor vai falar: ninguém subiu ao céu, senão o que dele desceu do céu. Quero dizer, o Filho do Homem. Então, Jesus desceu de lá e ele vem agora mostrar as obras de Deus aqui, como o homem tem que agradar a Deus. Lá, nós vimos José agradando a Deus, José mostrando que de todos os seus irmãos, ele era o único que agradava a Deus. Ele estava realmente andando de acordo com a vontade de Deus e, como você falou, com o coração circuncidado, não só com o sinal da circuncisão, diferentemente dos seus irmãos. Então, Nicodemos, escute agora o que está acontecendo aqui. O povo judeu tinha lei até aquele momento. Aqui as coisas estão começando a mudar. Deus me enviou para dizer a você e a todas as pessoas que Deus enviou seu Filho. Por amor, Ele enviou seu Filho para que a humanidade não pereça, mas tenha a vida eterna. Abra os seus olhos, Nicodemos. O que está acontecendo? Não é mais aquela lei do Velho Testamento. E provavelmente ele abriu os olhos, porque Nicodemos nunca mais foi o mesmo. Agora, aqui o Senhor está mostrando, através desse diálogo, que Nicodemos tinha uma sede de saber quem era Jesus. Assim como Potifar estava com sede de saber como José podia ser tão próspero, como José podia ter tanta inteligência, o que José tinha. Então ele chegou a uma conclusão que era o Deus que ele servia, que era com ele. E aqui Nicodemos está tendo essa mesma consciência, ele está tendo a consciência que Jesus está fazendo os milagres, porque Deus está com ele. Ele só não sabia que Jesus era o Deus que estava no meio deles, o Deus encarnado. Como eu disse, ele pensava que Jesus era um mestre. Mas aí ele percebe que tem uma coisa diferente. Como aquela mulher samaritana disse: olha, eu tenho visto um que me falou toda a minha vida. Será que esse não é o Cristo? José tem que ser tirado da casa de Potifar para ir para a obra que Deus tem para ele, para o Egito. Estava muito cômodo ali. Então o inimigo quis armar um laço para José, tirar ele do caminho. O Senhor usou este laço para envergonhar o inimigo. Pôs José lá na prisão para poupar a vida dele, para ele ir para a missão dele. A estratégia de Deus está continuando. Ele vai levar José até o lugar onde ele precisa estar. E é isso que nós vamos falar nos próximos episódios. Aquela questão da cobertura que nós falamos, daqueles que estão em Cristo e daqueles que andam com Deus, é importante. As famílias estarem sabendo dessas coisas. Não é brincadeira, é uma coisa real. Então é necessário que as famílias saibam disso. Juridicamente, estarem sendo fiéis a Deus também é importante, porque as brechas serão tapadas. Satanás não vai ter mais direito a atacar. Porque desde que o homem pecou, lá no Éden, nós estamos debaixo do juízo de Deus. Porque passamos pela morte. Todos morrem. Isso é juízo de Deus. Então, não tem ninguém aqui nesta terra que não vai deixar de morrer. Todos vão passar pela morte. Isso já é o primeiro juízo. O segundo juízo é quando esses livros serão abertos. Então, a vida pós-morte. Então, você vai ter que prestar conta. Agora, o Senhor mandou o seu filho aqui para que você não precise passar por esse juízo. Só que ele exige fidelidade e obediência constante. Ele não quer qualquer servo. Ele quer o servo fiel. Como José. Como José. José foi atacado, foi humilhado, foi envergonhado, foi espancado,
não é? Porque seus irmãos bateram nele, jogaram ele para lá, jogaram para cá, ridicularizaram ele. Mas o Senhor tem esta obra gloriosa na vida de José e transforma a vida dele de tal forma. E da mesma forma com Jesus. E o Senhor faz o mesmo com Jesus. Jesus é humilhado, envergonhado, levado à cruz. Ele fez tantos milagres e as pessoas falavam: olha, você fez tanto milagre, desce daí agora, salva-te a ti mesmo, chama o Pai, faz alguma coisa. Ele ficou quietinho como uma ovelha. A ovelha que está sendo tosqueada, ela fica quietinha. Ele ficou quietinho como uma ovelha que estava indo para o matadouro, não abriu a boca, porque a Bíblia falava isso dele já, que ele não ia abrir a boca, porque ele tinha que vencer o inferno. Ele tinha que tirar as almas que estavam presas eternamente. Se Jesus não morresse, nós estávamos presos eternamente, como aqueles que ainda não aceitaram Jesus estão debaixo dessa prisão. Eles estão condenados eternamente. A partir do momento que Jesus entra na vida deles, o perdão de Deus vem, porque eles aceitam, eles são reconciliados com Deus, transformados por esse poder. E agora então são regenerados pela palavra, que a palavra de Deus é Deus falando conosco, tramando como a esposa de Potifar, querendo fazer o mal, querendo fazer o outro tropeçar, querendo ter prazer de fazer o outro sofrer. O livro de Provérbios, ele fala diversas vezes, né? Se o ímpio quiser te levar para o caminho errado, não consinta, meu filho. Ali ele fala bem claro. Fuja como José fez. Tem que fazer Fuja. como José. José é o exemplo para nós. José é esse exemplo. E o Filho de Deus é o exemplo máximo. O importante é ressaltar aqui, pastor, que José está nos representando como pessoa, como seres humanos. Nós, seres humanos nascidos de Deus, que temos Jesus no coração, devemos nos comportar com esse tipo de padrão. Um caráter em emoções, em pensamentos, na maneira de servir a Deus e de andar com Deus. E Jesus, ele é o nosso Deus, é aquele presente que veio dos céus para nós e tomou a nossa morte. Nós éramos para morrer dessa forma. E agora nele nós temos o perdão do nosso pecado. José, ele recebe todo esse cuidado de Deus, assim como nós também recebemos o cuidado de Deus. Olha o que diz o verso 12. É uma forma de dizer, juridicamente, quando ele fala no verso 12 que deu-lhes o direito, é um termo jurídico. É o direito. Olha o direito que Deus nos deu de se tornarem filhos de Deus. Sempre tem essa questão dos direitos e os deveres. Os direitos são aqueles que são nos dados. E os deveres que nós temos é o dever de estar sempre em Cristo. Então, aqueles que não receberam esse direito, quer dizer, é como uma herança. Você recebe uma herança, é um direito seu. A herança de ser filho de Deus é aqueles que creram em Jesus. Aqueles que não creram, não têm direito. Satanás vem e fala: não, vocês não vão morrer, vocês podem comer desse fruto porque vocês não vão morrer. Eva comeu e deu para Adão, Adão comeu. E o que aconteceu? A verdade de Deus foi deixada de lado e entrou a mentira de Satanás como verdade. Porque ele falou que eles não iam morrer e eles morreram. E toda a humanidade passou a morrer. Nós temos a semente da morte nos nossos genes. Já está lá, não tem como tirar. A palavra de Deus fala que é só o Filho de Deus. Nós nos tornamos pelo direito, não que nós recebemos ou que nós temos alguma coisa boa em nós. O direito quem deu foi Jesus, porque ele deu a vida dele por nós. Ele deu a vida. Agora, eu não vou aceitar esse presente de Deus? Aceita esse presente. Aceita o presente que Deus está te dando. O direito que está falando ali, que deu-lhes o direito, aos que receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito. Então você vê que aí, juridicamente, está sendo outorgada uma escritura. Ele fez assim, olha, recebe aqui a sua vida de volta, que foi roubada,
você agora recebe de volta. Quer dizer, então aqueles que receberam Jesus, que creram no seu nome, Estão recebendo de volta. estão recebendo de volta a sua vida que foi roubada. Glória a Deus. Se não nascer da água e do Espírito, então, arrependimento de duas, uma. Ou você morre e vai ser ressuscitado da morte para encontrar Jesus nos ares. Se você estiver vivo, você da mesma forma vai ser transformado para encontrar com o Senhor nos ares também. Irmãos, nós vamos encerrando por aqui. O pastor vai orar. Amém. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos Amém, Senhor. por esta bênção gloriosa e podermos receber a Escritura das nossas vidas de volta. Amém, Jesus. Aquilo que Satanás roubou de nós, o Senhor nos deu para vivermos uma vida santa e agradável ao Senhor. Assim como José andou na tua presença, Sim, Jesus. nós queremos andar também na tua presença e pedimos ao Senhor que aqueles que estão nos ouvindo possam querer também receber a sua Escritura e poder viver na tua presença, louvando e agradecendo o teu nome. Amém, Jesus. Nós te louvamos por tudo, te agradecemos, pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Quero me despedir dizendo: fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima.